Vamos para mais um Nutri Te Analisa. Olha quem tá falando comigo, Max Tovar. Estou aqui no paraíso dela. Vamos hoje para mais um Nutri Te Analisa, com dois casos aqui interessantes que eles se conectam. Vamos falar sobre tireoide hoje, TPM, aumento de peso, cólica e síndrome do intestino irritável, procrastinação, bursite, artrose, intestino solto durante esse quadro. Interessante essa questão aqui. E fadiga. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Se você conhece alguém que tem esses sintomas, que reclame muito, que tem artrose, bursite, manda aqui no aviãozinho para a pessoa que a gente vai começar a falar aqui, tá? Para quem não sabe, essas lives acontecem todas as sextas, às 8 da manhã. Eu tenho um link na bio, tem um questionário lá, e nesse questionário você preenche ali tudo que eu peço para você, e aí eu sorteio toda sexta-feira alguns casos pra gente estar analisando aqui ao vivo. Isso não substitui uma consulta nutricional, mas eu ajudo bastante aqui com a consultoria, tá? Isso não é uma consulta, é uma consultoria. Eu vou começar aqui pelo caso da Daniele. A Daniele me autorizou a falar o nome dela, porque isso também tem no questionário. Se você quiser falar alguma coisa e não deseja que eu divulgue seu nome, eu não vou divulgar, tá? Então tem coisas íntimas que eu já recebi aqui, eu não divulgo, ok? A gente só debate aqui ao vivo. A Daniele conta assim, olha, ela fez a retirada da tireoide em 2016. Desde então, a vida toda é desequilibrada. Por quê, gente? A tireoide, ela é a central do nosso metabolismo. Ela é como se fosse um computador que recebesse coisas do cérebro, informações do cérebro, que são os hormônios, e distribuísse essas informações. Por exemplo, tireoide faz com que a Michelle tenha um emagrecimento. Vamos botar emagrecimento aqui. E aí ela vai produzir os hormônios, vai distribuir pelo metabolismo, vai se conectar a receptores e vai fazer com que você se movimente, vai fazer com que a sua mitocôndria produza mais energia, entende? Então, assim, ela faz o seu coração bater, ela faz o seu estômago fazer os movimentos ali para poder digerir. Então, a tireoide comanda o nosso corpo todo. A gente sem tireoide, a gente morreria se a gente não tivesse os hormônios que substituíssem a tireoide. Agora, vamos falar assim, nada substitui nada no nosso corpo. Nada sintético, nada substitui. Então, eles quebram um galho. Ok? Então, a gente começou aqui a nossa conversa. Então, ela fala que está toda desequilibrada. Então, agora a gente já sabe por quê. Aumento de peso, TPM com frequência, cólicas menstruais, intestino ora solto, ora preso. Isso aqui é um quadro de inflamação que eu canso de falar para vocês. Os sintomas, certo? TPM, cólica, né, que são as dores, tudo que é inflamação. E esse intestino ora solto, ora preso é o que, gente? Síndrome do intestino irritável. Ela está fazendo um quadro aqui de inflamação e o intestino tá junto. Procrastinadora. Acorda pelo menos 2 vezes por noite para ir ao banheiro, além de ter diversos períodos de insônia. Então, olha só, antes de você se julgar procrastinadora, você precisa saber se o seu metabolismo está acompanhando as suas tarefas. Como é que uma pessoa que está toda desequilibrada, sem tireoide, está inflamada, ela acorda 2 vezes à noite porque ela está inflamada, esse fígado está sobrecarregado, ela está com uma sobrecarga hepática gigantesca aqui. Como é que pode ela se julgar procrastinadora? Na verdade, ela está ali com uma fadiga mitocondrial e ela está com um fígado super perturbado, bichinho, ok? Ela fala que acorda 2 vezes à noite para ir ao banheiro, além de ter diversos períodos de insônia, obviamente, porque o intestino inflamado, ela não está produzindo os hormônios do sono. Tudo que você precisa para dormir, ele primeiro vem do intestino. E aí o intestino já não funciona, já não produz melatonina, serotonina, não está produzindo. O seu sistema está todo inflamado, então você está todo cheio de cortisol. Cortisol elevado. Cortisol é o hormônio que a gente faz pela manhã para poder acordar. Ela não é procrastinadora. Ela tá só desequilibrada. Ela falou que ainda não fez o check-up esse ano, mas na maioria das vezes não tem alteração nos hormônios da tireoide. O que a Dani tá fazendo aqui? A Dani tá fazendo um hipotiroidismo subclínico, que é o quê? Você tem todos os sintomas do hipotiroidismo, só que ele não aparece no check-up. Por quê? Nesse caso aqui, Daniele não me falou o que ela bebe, enfim, ela deve beber uma levotiroxina muito, muito alta, para poder dar conta,
E o organismo dela, como ela está desse jeito, com síndrome do intestino irritável, provavelmente ela não se alimenta direitinho e ela não está conseguindo produzir os hormônios, na verdade, aproveitar esses hormônios, fazer a conversão desse T4 que ela está consumindo, né? Porque a gente consome um hormônio, que é o T4. E aí a gente precisa de minerais, a gente precisa de vitaminas para a gente conseguir converter esse T4 em T3, porque é o T3 que mexe com a galera. Então, a primeira coisa que eu pensaria para a Daniela é o seguinte: vamos cuidar desse intestino. Então, eu ia olhar muito bem para a alimentação dela. Ela não me contou como é que ela se alimenta aqui. Então, se você for preencher o meu questionário, dá uma pincelada. Você não precisa falar tudo que você come, mas Nutri, eu como pão de manhã todos os dias, eu como macarrão constantemente, eu como muito arroz, muito feijão e pouca salada. Esses detalhes vocês precisam me dar para a gente conseguir fazer uma conversa mais fluida aqui. Aí eu estou imaginando, então, que a Daniela não come direito. Daniela consome glúten todos os dias e alguma coisa que dê muita alergia nela, porque ela tem um quadro de síndrome do intestino irritável. Então a gente vai olhar para esse quadro dela. A primeira coisa que eu faria, por conta desse quadro, seria uma dieta de exclusão. Começaria com ela aqui com a Low FODMAP, que é um protocolo que a gente tem de 4 semanas. Gente, 4 semanas. Vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso, porque na segunda história ela fala do protocolo Low FODMAP. 4 semanas de exclusão de alguns carboidratos que fermentam muito. Eu também gosto de excluir a carne vermelha, porque tudo que faz você estufar, tudo que é difícil de você digerir, eu faço a exclusão. Não é uma dieta que você passe fome, é uma dieta chatinha, porque tem muita coisa que fica de fora. Inclusive coisas saudáveis ficam de fora. Por exemplo, numa Low FODMAP, você não consegue comer um pratão de brócolis. Você vai ter que pesar o seu brócolis porque você tem uma quantidade certa ali. Abacate, que é super saudável. Você não pode comer muito abacate na Low FODMAP, senão ela não dá certo. Entende? Então você vai ter que pesar. Então a dieta Low FODMAP é chatinha, mas ele é super legal para você dar um restart no seu intestino. Nesse caso aqui, a gente cessaria essa síndrome do intestino irritável já com isso. O ômega 3, que eu já falei dele aqui na última live, que seria o primeiro suplemento que eu daria para ela. Depois dessas 4 semanas, como é que eu entraria aqui com ela? A gente começaria a aumentar esses alimentos mais saudáveis, né? Tipo, o brócolis que eu falei aqui. A gente aumentaria eles pra gente começar a ver como é que ela ia responder. E depois acrescentaria talvez alguma coisa ali de vez em quando. Um glúten, né? Alguma coisa ali. Nutri, eu moro na Itália. Eu tenho muito paciente que mora na Itália. A gente vai fazer Low FODMAP e eu fico maluca. E eles também. Porque lá eles têm costume de comer pão todos os dias, macarrão. E aí a gente vai começar a fazer isso e talvez com uma enzima que faça a digestão desse glúten, para ela não sentir esse baque. E esse organismo começar a se acostumar com essa alimentação. É como se a gente resetasse ele. Sabe aquele botão de reboot do seu computador? A gente faz isso com o seu intestino num protocolo Low FODMAP. E depois, por exemplo, se a gente acrescenta alguma coisa e dá desconforto nessa pessoa, a gente precisa fazer o quê? Criar uma consciência, tipo, Daniele, a gente aumentou aqui o seu brócolis e você não ficou muito bem. Você disse que estufou, você disse que deu diarreia, você disse que deu muito gases. Então, o seu brócolis, você pode comer o brócolis todos os dias se você quiser, só que ele vai ter que ser reduzido. O que eu daria também depois para a Daniele? Já que a dieta dela tá limpa, já fizemos a limpeza, ela já ia sentir uma diferença incrível nesse negócio que ela chama de procrastinação. Incrível nessa noite, nesses períodos da noite que ela ia acordar. Eu tenho certeza que eu nem ia precisar suplementar ela com mais nada, porque dependendo do caso, só a dieta já ia resolver. Mas vamos supor, ela sentiu uma leve melhora. Porque também, gente, vamos combinar, ninguém melhora de um dia para o outro. Existem coisas maravilhosas que acontecem fazendo um protocolo, fazendo uma dieta, vida nova, tipo 3 dias. Eu tenho casos e casos de pacientes que emagreceram horrores em 15 dias, desincharam. O intestino funcionou em 3 dias. Dia seguinte, o protocolo DDD-21, o pessoal fala assim, cara, dia seguinte já tá fazendo cocô. Existe sim. Agora, você passa uma vida inteira inflamado. Não queira, no primeiro mês, ter, nossa, tô toda desinflamada. Tem gente que acontece, tem gente que não. Então, vamos supor que aconteceu ali dela sentir uma leve melhora. Eu daria pra ela um aminoácido chamado L-tirosina. Tirosina, tireoide. A gente precisa da tirosina, que é um aminoácido para
produzir os hormônios também da tireoide e para fazer a conversão dele T4 para T3. A gente precisa de complexo B, todas as vitaminas do complexo B, principalmente niacina. A gente precisa de magnésio para a gente fazer a conversão. A gente precisa de selênio para a gente fazer a conversão. Então, eu suplementaria essas coisas nela. Outra coisa muito importante, chá de cardomariano, é a silimarina. Existe um composto na farmácia chamado silimalon, que os cachaceiros conhecem, que faz o quê? Ele ajuda o seu fígado a fazer a detoxificação, porque ela precisa muito dessa detoxificação, para ela parar de sentir esses sintomas de TPM, do aumento de peso, das cólicas, né? De fazer xixi a noite toda. Então, essa história da Daniele pode ser a sua história também, eu espero ter ajudado. Então, vamos partir para a próxima história. Maria Fernanda é a próxima, ela deixou falar o nome dela e ela conta aqui pra gente o seguinte: no ano passado fui diagnosticada com bursite e artrose no quadril e o meu ortopedista pediu para que eu fizesse uma dieta anti-inflamatória. Palmas para esse ortopedista, eu já quero o telefone dele. Tá, Maria? Porque eu gosto de gente assim. Na mesma época da crise de bursite, notei que eu estava com o intestino solto. Por quê, gente? É bursite. Tudo que é it é inflamação. Se ela está numa crise de it, bursite, ela está toda inflamada. Porque pode ser que só o braço manifeste uma dor, mas as citocinas estão correndo na sua corrente sanguínea. Então, ela vai fazer com que você todo inflame. Você vai ter enxaqueca. Se você menstrua, você vai ter cólicas menstruais. Você vai ficar mais irritada. Por quê? Por conta das citocinas, tá? E ela fala que, historicamente, ela tinha intestino preso. Então, só confirma o que eu tô falando. Fez um quadro de síndrome do intestino irritado. O estômago alto. Olha aí. Disbiose. Estômago alto quer dizer que está acontecendo o desequilíbrio da sua microbiota. Os bichinhos que vivem no seu planeta intestino, eles não estão em harmonia. Isso por conta da sua dieta. Estilo de vida, estresse, medicamentos, muita fadiga e desânimo. Óbvio, você está inflamada. Já viu alguém assim com uma gripe braba sair correndo? Pessoal com Covid aí? Não faz, gente. Nessa inflamação subclínica que é que eu trato aqui, que é a inflamação crônica de baixo grau, é como se você tivesse uma inflamação dessa em pequeno estágio o tempo todo, todos os dias. Tá? Então, nesse caso aqui da bursite e da artrose, são duas coisas bem pesadas para o seu corpo, porque a artrose está ali em todas essas articulações e a bursite mais na parte superior. Vai ter fadiga e desânimo mesmo. Eu até dei uma pesquisada na síndrome do intestino irritado e vi a dieta FODMAPs, que poderia me ajudar, mas não conseguir manter por muito tempo. Por quê, gente? Quem estava aqui no início? Porque não tem que manter mesmo por muito tempo. FODMAPs são só 4 semanas. Não pode, até porque se você mantém uma dieta de exclusão por muito tempo, você passa a ser intolerante à lactose. Fazer uma sensibilidade ao glúten não celíaco. Vamos falar sobre isso. Geralmente, pessoas que têm esses quadros nas articulações são pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaco. Então, de cara aqui, para Maria, já tiraria o glúten dela. É uma coisa que ela pode viver sem, ela tem que aprender a viver sem. Ai, Michelle, eu tô fora da crise, tô em remissão, quero comer a pizza. Você pode comer a pizza. Com a enzimazinha lá bonitinha, tá? O glúten digest da Now Foods, adoro ela. Você pode fazer de vez em quando, mas é uma pessoa que pra mim não precisa do glúten na vida. Ela falou que fez a FODMAPs, poderia me ajudar, mas não consegui manter por muito tempo. Hoje tento me controlar mais, mas ainda sem grandes efeitos no dia a dia. Preciso de ajuda para ter constância na dieta e viver os benefícios do intestino funcional. Primeira coisa, gente, para ela talvez eu não faria uma FODMAPs nesse caso aqui, porque ela só faz o intestino irritável quando ela está em crise. Então, primeiro eu trataria essa crise dela. Aí ela para de soltar o intestino. Como ela tinha intestino preso também, provavelmente essa dieta dela é muito errada. É uma dieta sem fibra, é uma dieta de pouca água. Mas eu não sei se ela tem um intestino inflamado igual a Daniele, que eu sei que tem aqui, só pelo que ela falou. Tá? Então, o que eu faria aqui? Vamos fazer uma dieta dentro do normal, que seria o quê? A gente vai excluir o glúten e não precisa passar fome, porque tem uma panquequinha lá de aveia que é sem glúten. A gente tem um monte de pão que eu ensino lá no curso Com uma Lanche Sem Culpa. A gente tem waffles, a gente tem um monte de coisa aqui que eu ensino lá também. Tem a tapioca, tem a crepioca, tem um monte de coisa. Tem um biscoitinho de arroz. Então, assim, tem N coisas para ela comer de manhã sem ser o pão. E aqui no caso, também tiraria o queijo, os laticínios, leite,
porque pode ser que inflame as articulações dela também, eu não quero arriscar. Principalmente porque ela tá num quadro aqui de diarreia, eu não dou lactose para quem tem diarreia. Só se esse quadro aqui voltar. Ai, Michelle, eu não sei viver sem lactose. Um monte de coisa pra gente fazer aqui. Vários pateizinhos, várias coisas, N coisas que eu dou. Inclusive aqui no feed tem várias coisas que dá pra gente fazer ali nos meus rios, né? Depois vocês dão uma olhadinha nos meus rios. Tem um monte de receita lá que dá pra gente fazer, substituir. Eu tenho uma receita de requeijão de inhame que eu vou te falar. Rechear alguma coisa com aquilo, passar aquilo uma torradinha. As crianças são apaixonadas e não é difícil de fazer. Tá lá no meus rios, tem um monte de receita pra vocês substituírem tudo, tá? Aí vamos supor, eu quero que ela faça uma limpeza do organismo, então não tem que ficar tacando comida nela. Ai, tem que fazer 5 refeições por dia. Não, você está inflamado, você tem que fazer jejum. Inflamação quer dizer que o seu corpo está sobrecarregado. O seu corpo sobrecarregado, ele não quer ter trabalho com nada. Tu vai tacar 5 refeições numa pessoa que está com artrose? Não tem como. Qualquer tipo de inflamação não tem como. Então a gente vai escolher ali um bom café da manhã, sendo que a última refeição a gente vai parar o mais próximo dali. O sol está se colocando 6 horas da noite. Então, no máximo umas 7h30, ela vai fazer a última refeição dela. E aí depois que ela acordar, ela vai ficar pelo menos umas 2 horas em jejum aí. Vai tomar chá, vai raspar a língua, vai fazer tudo que eu ensino aqui pra vocês. Vai fazer uma meditação, porque a meditação é o melhor remédio gratuito, é a meditação para fazer limpeza do corpo. A meditação é o banho e o detox do cérebro. Então você precisa meditar antes de dormir e ao acordar. Que isso ajuda o seu corpo a controlar a inflamação. Sabe uma coisa que ajuda a controlar a inflamação? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Colocar o pé na grama, famoso grounding, pé descalço. Assim que você coloca... Tem artigo científico, tá, gente? Isso é coisa de bruxa, não. Porque era só das bruxas. Agora tem artigo científico. Quem tá no DDD 21 já acessou o meu e-book chamado Mapa do Detox, tem lá um artigo científico comprovando que ao colocar o pé no chão e você fazer uma conexão com a natureza, com algumas respirações, o seu corpo começa a soltar uma cascata anti-inflamatória, né, sem entrar em nomes científicos, uma cascata de imunidade, vamos botar assim, de seres ali no nosso corpo, no nosso sistema imune, que vai gerar uma antioxidação natural. Então ele pega ali radicais livres, que são gerados pela inflamação, se conecta igual uma pecinha de Lego e leva embora do seu corpo. Ao tocar o pé no chão. Não tô falando para vocês comprarem nada. Tô falando para vocês meditarem e colocarem o pé no chão para vocês curarem a inflamação de vocês. Quem quiser comprovar isso, só dá um Google lá no Google Academics que você vai ver esse artigo científico lá. Então eu deixaria ela sem glúten e lactose, sem embutidos, né, gente? Assim, uma dieta limpa. Então, você vai olhar para aquele negócio assim, papai do céu fez isso? Não, então não quero. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma dieta anti-inflamatória é isso. Vitamina D. Maria Fernanda, ela precisa fazer um protocolo que a gente chama Protocolo Coimbra. É um protocolo onde a gente suplementa a vitamina D muito elevada e a gente fica monitorando o cálcio dela também. Porque quando a gente eleva muito a vitamina D, a gente faz muito depósito de cálcio também. Então, a gente não quer fazer uma calcificação, nem elevar a quantidade de cálcio dela no sangue. Então, ela precisa estar assistida. Ah, Michelle, não tenho como fazer o protocolo Coimbra, o médico é muito caro, não sei o quê. Você precisa suplementar a vitamina D. Precisa pegar o sol também. Você, que hoje não tem sol. Preciso de vitamina D. Eu tenho paciente na Noruega, eu tenho paciente de um monte de lugar que tem sol um mesinho no ano. Vitamina D. Ômega 3, óbvio que essa pessoa precisa de ômega 3, com EPA e DHA bem elevado. Próximo ali, se o seu ômega 3, se a sua cápsula tem 1 grama de ômega 3, você precisa ter a soma do EPA e DHA, precisa estar praticamente 1 grama. Assim, no mínimo, o mínimo aceitável, 600 miligramas dentro de uma cápsula de 1 grama, tá? Crocus sativos. O que é o crocus sativo? Já falei dele aqui algumas vezes. O crocus sativos, ele é um ativo tirado do açafrão verdadeiro, que é aquele pistilo da flor, vermelhinho. Crocus sativos, se você encontra na farmácia de manipulação, e eu daria para ela aqui numa crise, 70 miligramas de crocus sativos. Ah, eu não consigo achar o crocus sativos na minha cidade, minha farmácia de manipulação não tem, eu moro no exterior, não achei. Ácido alfa-lipoico é o cara
que é o meu coringão. Para ela, daria aqui, ó, numa crise, 250 miligramas 2 vezes ao dia. Começaria isso junto às refeições. Por exemplo, ácido alfa-lipoico, tem gente que fica sentindo queimação. Você toma ele e come logo em seguida, tá? Então, assim, eu daria ela de manhã e noite, um mesinho ali, depois passaria só uma vez ao dia, até ela sair da crise. Agora, uma coisa muito legal para Maria Fernanda também, que tem na nossa natureza, romã. O romã, ela tem um composto chamado urolitina A, né, que é a uroa. A gente também consegue manipular. O que acontece? A urolitina A, ela atinge as articulações. Vamos supor, o ácido alfa-lipoico que eu falei aqui pra você é um anti-inflamatório que atinge tudo. É um coringão. Então, assim, enxaqueca, não sei o que, TPM, bababá, pra tudo. Agora, a urolitina A, ela vai direto na sua articulação. Então, eu, por exemplo, eu estou me recuperando, né? Não tem nem um ano que eu fiz uma operação, né? No osso e tal, não sei o quê. Eu fiz a urolitina A manipulada, porque ela vai na articulação, ela tira as dores da articulação. Então, a romã, se você tem romã no seu quintal, suco de romã todos os dias, numa crise de bursite, artrose, se você tem dores, se você tem espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune onde você fica curvado, suco de romã. Romã na sua salada, tintura de romã. A urolitina, ela também atua na microbiota, no seu microbioma, né? Ela faz com que o seu microbioma fique mais saudável, que são os seres que habitam no seu planeta intestino, né? Faz com que a galera que promova a desinflamação cresça ali dentro. Porque tem bactérias que trabalham dentro do nosso intestino que o metabólito, que eu falo que é o cocôzinho da bactéria, né? O metabólito dela, o que ela solta no seu corpo, ela come o que você come chega no intestino, ela se alimenta daquilo e ela solta alguma coisa. Tem umas que soltam coisas que te inflamam, químicas, moléculas que te inflamam. Tem outras que soltam o que te desinflama. Então, pensa só, se a gente parar de alimentar quem solta o que inflama, ela vai morrer, certo? Ela morrendo, a gente consegue aumentar automaticamente quem desinflama. Vocês gostaram? Então, assim, eu acho que já falamos bastante coisas. Eu vou ver o que estão falando aqui. Oi, Flamínia, ó, ela falou aqui, ó. Meu intestino é bem preso desde pequena. Fiz exame e constou que tenho hipotiroidismo. Está um pouco alterado e estou tomando Puran. Só que não quero viver de remédio, quero melhorar. Então, Flamínia, você escutou o conteúdo todo? Eu falei aqui tudo que a gente precisa para fazer com que esse Puran resolva, porque só o T4 não funciona. Para receitar essas coisas, eu preciso de fazer um exame, que coisas que eu falo aqui. Tudo que eu falo aqui, gente, vocês conseguem encontrar na internet. O ideal seria, você faz uma consulta comigo e aí eu passo certinho para você. Mas existe a possibilidade de você comprar, por exemplo, da Now Foods, que eu falei, adoro Now Foods. Eu tenho paciente no mundo inteiro. E tem Now Foods no mundo inteiro. Eu não consigo manipular nos Estados Unidos, eu não consigo manipular na Europa. Então o que eu faço? Eu pego esses prontos, a gente faz. Eles prontinhos, vocês conseguem também, entendeu? Suco de beterraba com inhame, cenoura, ora pronobis, limão, é bom pra tireoide? Não gosto de inhame cru, gosto só dele cozido. Você pode cozinhar ele no vapor, tá? É bom também pra tireoide. Gente, olha só, segredo aqui pra vocês. Eu lancei um livrinho que vai te possibilitar a desinflamar. Tem muitas explicações sobre inflamação e também tem um livrinho de chás. E aí mais tarde dê uma olhadinha lá no meu feed, naquele linkzinho. Aí vai estar com desconto maravilhoso, porque era 187, vai ser R$ 49,90, tá? Então, assim, pra quem não teve condições de fazer o DDD 21, quem fez o DDD 21 vai comprar, porque tem muita receita lá de um monte de coisa. Muita receita. Então, assim, amplia a sua visão para você cozinhar. Então, assim, você mantém mais tempo a dieta anti-inflamatória com chás, com suco, um monte de coisa que eu botei lá. E quem não tem a possibilidade de pagar o DDD 21, esse livro já vai ajudar bastante. Doutora, eu consigo beber água só se for com gás, faz mal? Por exemplo, você bater a sua meta de água por dia, você usar ela, tudo bem, não faz mal. Agora, o ideal é saber por quê. Por que que você só sente confortável com esse gás? Pode ser várias coisas. Pode ser uma hiperpopulação bacteriana, uma SIBO que você tenha, ou então uma outro tipo de questão aí, hipocloridria, que te faz sentir confortável com essa água com gás. Então precisa ser investigado, tá? A Aline falou, ela tem uma autoimune e já estou há 7 anos bem. Treino há 2 e agora percebo que um dia comendo qualquer farinha, com ou sem glúten, meu corpo todo dói, a ponto de não conseguir treinar.
mas já fiz o teste de glúten, lactose não acusou nada. Eu tô perdida, Michelle. Aline, você pode ter o que eu falei aqui, não sei se você pegou a live toda, que é sensibilidade ao glúten não celíaca. A sensibilidade ao glúten não celíaca, existem outras questões, por exemplo, aveia, farinha de aveia. Tem que ser uma farinha de aveia sem glúten, que ela vai te dar também desconforto. Se você tem SIBO ou SIFO, que é a superpopulação bacteriana ou superpopulação fúngica, você vai se sentir desconfortável e com dor. Por quê? Quando a gente tem esse desequilíbrio no intestino, a gente fermenta muito. E viu a explicação das bactérias que fazem ali o metabólito ruim, que te inflama? Você está alimentando elas com essa farinha. Por isso você fica inflamado e com dor. Então tem que tratar essa SIBO ou essa SIFO que você tem aí. Então é isso, amores. Espero vocês na sexta-feira que vem. Quem quiser participar desse tipo de consultoria, vai lá no meu link da bio, faça lá o preenchimento ali das coisas lá e sexta-feira estaremos juntos aqui. Tá bom, amores? Beijo pra vocês. Se cuidem.